As virtudes de um intelectual cristão. Parte 1. As virtudes comuns. Eu poderia dizer, a virtude contém a intelectualidade em potência. A virtude contém a intelectualidade em potência. Pois conduzindo-nos a nosso fim, que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Ou seja, se você tem virtude, como é que eu posso dizer? Você já está propenso a ser um intelectual. Okay? A virtude contém a intelectualidade em potência. Pois conduzindo-nos a nosso fim, que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Lembre-se, nós temos dois objetivos, né? Um é contemplar, no sentido de conhecer, né? E o outro é amar. É para isso que o homem foi criado. O homem foi criado para amar e para saber, né? Por isso que é uma das maiores mentiras que já se contaram na história da humanidade, essa história de que a Idade Média era a idade onde que a pessoa tinha que ter fé e não era conhecer. Fé é ter conhecimento. Lembre-se, Maria Puríssima, a Virgem Maria, uma das grandes virtudes dela é que ela tinha controle, ainda tem, né? Mas sempre teve controle durante a Segunda Igreja Católica, durante toda a sua vida, de sua razão. Não é uma questão só de fé, meu Deus, como ela amava, sem entender nada. Ela sempre teve o uso da sua razão, né? A virtude equivale ao supremo saber, né? Como assim a virtude equivale ao supremo saber? Então a gente está falando, por enquanto, que o saber é uma virtude. Não só é uma virtude, como uma das duas grandes virtudes que nós temos que ter. Nós temos que saber e nós temos que amar, né? Mas o que quer dizer que uma virtude equivale ao supremo saber? Ora, eu posso fazer o raciocínio de cá para lá, de lá para cá. O que eu quero dizer com isso? Se eu não faço algo errado, eu não faço algo errado porque eu tenho um tipo de obediência teimosa. Não, eu não vou fazer algo de errado. Pode até ser que isso aconteça, né? Mas o ideal é que eu não faça algo errado porque eu entendo que aquilo não é bom. Pensa assim, por que você vai querer comer, sei lá, você vai querer comer terra, você vai querer comer esterco. Por que você vai querer comer esterco? Porque existe um mandamento, não comerás esterco, e aí você, com toda a tua força de vontade, você vai falar, não vou comer esterco. Não, porque você conhece que comer esterco é ruim, e você não vai comer esterco, correto? Então, por que nós caímos ainda em, sei lá, pecados diversos? Porque nós não conhecemos o suficiente. Se nós conhecêssemos o suficiente, nós olharíamos aquilo ali, olharíamos que aquilo ali é um esterco e não comeríamos, ok? Então, a virtude equivale ao supremo saber, porque a virtude olha para o esterco e fala, eu não vou comer isso aqui não. E isso equivale a saber que aquilo é ruim, né? É claro que na nossa vida as coisas nem sempre acontecem assim. Às vezes você ainda não viu que aquilo ali é um esterco, mas alguém de muito mais experiência que você, pode ser a igreja, vai dizer para você, olha, isso é esterco, né? E cabe a você não querer reinventar a roda toda vez, né? Isso quer dizer que você não pode ter o desejo intelectual de ver aquilo como esterco? Não significa isso. Significa que você vai olhar para aquilo e falar, olha, porque me falaram e eu confio, por exemplo, em São Tomás de Aquino, ou eu confio na igreja, né? Eu não vou comer não, mas eu quero descobrir, eu quero ver isso daqui como esterco, né? E o verdadeiro intelectual, o verdadeiro cristão, não tem medo de pesquisar essas coisas. Ele vai olhar para aquilo e fala, Deus, eu quero ver, me mostra, porque para mim isso aqui parece bom. Eu quero ver se isso daqui é bom mesmo, né? Então, no final das contas, você não vai fazer coisas vis, porque você não é burro. É só isso. É só isso, né? O problema é que nós somos burros, né? Mas se nós não fôssemos burros, né,
as coisas viriam juntas, né? Eu conheço, não existe isso, né? Por isso que o diabo é uma das criaturas mais estúpidas de todos os tempos. O diabo é a criatura mais estúpida de todos os tempos, né? Porque, não, mas ele é um gênio porque ele engana as pessoas. Tá bom, mas ele não consegue ver esterco, ele não consegue distinguir esterco de uma bela costela, né? Fogo de chão. Ele não consegue distinguir o esterco de um filé, né? Ele não consegue. Porque se ele realmente fosse inteligente, e aí há um ponto que a inteligência é tanta que vira sabedoria, ele simplesmente não seria estúpido o suficiente de fazer as estupidez que ele fez, né? E que continuará fazendo por toda a eternidade. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo, pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade e do próprio ser a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mais uma vez, a virtude equivale ao supremo saber. Se você cultiva a virtude, você está cultivando a sua inteligência. E, ao mesmo tempo, se você cultiva a sua inteligência, você cultivará as virtudes. Em outras palavras, é muito mais fácil para alguém inteligente fazer coisas virtuosas. E é muito mais fácil para alguém virtuoso conhecer as coisas de modo inteligente. A virtude equivale ao supremo saber. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo. Pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade, do próprio ser a moralidade, que é assim aparentado do primeiro princípio. Então, de sorte que quando você vai fazer qualquer porcaria, qualquer pecado, alguém pode olhar para você e falar assim, isso não é bonito não, né? Isso não está de acordo com a unidade da tua vida. Isso daqui não é harmonioso, não. Isso daqui não é verdadeiro, não. Percebeu? O verdadeiro, o belo, a harmonia, a unidade do próprio ser. Mas prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. Sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas além da própria inteligência? Instintivamente, todo o espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande, né? Então lembre-se, para aquele exercício de aproximar as coisas, como ele fez no parágrafo anterior, a gente fez essa equivalência de inteligência. Você vai sendo inteligente, até ser sábio e ser virtuoso, né? Mas a gente pode pensar em uma pessoa que só desenvolveu a sua inteligência, agora a gente separa os termos, chama isso daqui de sabedoria, isso daqui de inteligência, só desenvolveu a inteligência, né? Ou seja, você sabe os aspectos práticos da coisa, você sabe manipular a coisa, né? Nesse sentido, a inteligência sem a sabedoria, a inteligência sem a virtude, essa inteligência é um mero instrumento, né? E aí nós podemos reformular e deixar mais complexa aquela afirmação que nós falamos sobre o diabo, né? Por que o diabo é burro? Porque ele é só inteligente. Ele é inteligente. Por que o diabo é burro? Porque ele é inteligente. Mas ele é inteligente. Ele é destro, né? Por exemplo, ele é destro usando uma navalha, né? Mas ele seria o cara que fica... Tudo bem, ele é super rápido usando uma navalha, mas numa briga ele é rápido e se corta todo a si mesmo, né? Percebeu? E se você achou que há aqui algo estranho, né?
porque o diabo ele é inteligente e burro ao mesmo tempo, bem-vindo. Se você achou que há essa estranheza, essa contradição, bem-vindo à intelectualidade católica, né? É justamente esse sistema de tensões, né, que a fé católica mais abrange. Lembre-se que Chesterton, por exemplo, vai dizer que um herege é o quê? É o cara que, nessas tensões que perspassam toda a existência, ele escolhe um lado, né? Então, assim, o diabo é só burro, na nossa questão, né? O diabo é só burro, ou o diabo é só inteligente, né? Se você cai para esse lado, você fala que o diabo é inteligente, porque ele engana todo mundo, mas ele é muito inteligente, ele é uma vítima do poder de Deus, etc. Se você cai para esse lado, você fala que o diabo é totalmente burro e ele não consegue nenhum sucesso tentando enganar um fiel, por exemplo, né? Alguém que está para cair. Não, ao mesmo tempo ele é extremamente burro, extremamente inteligente, né? E aí você pode usar o mesmo termo e falando que ele chega até uma inteligência aqui e depois não passa, ou você separa os termos falando sabedoria e inteligência, virtude e inteligência. Na minha opinião, nos primeiros parágrafos aqui, no primeiro e no segundo parágrafo, o que o Sertiange faz é unir as coisas. No próximo, ele separa as coisas, ok? Porque perceba, no primeiro ele fala que a virtude equivale ao supremo saber. Então, saber é ter virtude. No segundo, ele fala que nós temos que ter virtude, senão saber não vale nada. Percebeu? Parece que é uma contradição, mas não é uma contradição, é uma tensão aqui. Para julgar com verdade é preciso ser grande.